Com base nas pesquisas, foram analisadas as residências de 5 pessoas que se propuseram de forma voluntária participar. Foram coletadas as informações por meio de uma observação dos medicamentos presentes, analisando assim suas condições e também as suas características. Foram analisados os medicamentos e suas tarjas e foi constatado que 48% possuíam tarja vermelha sem restrição, 40% dos medicamentos não possuíam tarja, 8% tarja vermelha com retenção e apenas 4% dos medicamentos eram de tarja preta. Já em relação às vias de administração, foi constatado que 93% dos medicamentos eram via oral e 2% via tópica, auricular e nasal. Em relação à forma farmacêutica, 52% eram comprimidos, 13% eram comprimidos revestidos e de solução oral, 7% eram cápsulas e 2% dos medicamentos eram aerosóis, granulados, solução nasal e auricular. Foram analisados também o potencial de uso dos medicamentos. 48% estava fora de uso com potencial de uso, 30% estava em uso com sobra de potencial, 15% estava em uso sem sobra de potencial e 7% estava fora de uso sem potencial de sobra. Dos medicamentos analisados, 87% deles estavam dentro do prazo de validade e 13% estavam vencidos. Agora iremos conferir uma entrevista realizada pelo nosso grupo com o professor Márcio Alvarez da Silva, formado no curso de farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado nas áreas de bioquímica. Qual o papel do farmacêutico diante da sociedade, essa que muitas vezes está viciada em remédios que não precisam de receita? Bom, o papel do farmacêutico é de, primeiro, esclarecer a sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que nós temos muita desinformação, informações desencontradas, aquela história do disse que me disse, a minha vizinha disse que eu podia tomar um medicamento que me fazia bem, para mim, e isso é muito equivocado. Eu acho que o papel principal do farmacêutico é principalmente de estar na ponta de fazer um esclarecimento profundo para as pessoas que muitas vezes adquirem um certo medicamento, que a gente sabe que vai ter um efeito colateral mais grave, ou é um medicamento novo lançado no mercado. Então nós temos que ter essa responsabilidade de esclarecer profundamente essa nossa sociedade, que parte de princípios sempre muito equivocados nesse ponto. Qual a sua opinião a respeito da farmácia caseira? Bom, a farmácia caseira ela tem um racional, né? Eu entendo que a farmácia caseira é você usar produtos naturais, chás, etc. E isso tem um racional que é uma cultura popular que se difunde e muitas vezes essa cultura popular ela tem um fundamento científico. A gente sabe que a captopril, que foi usada na China, que vem de um chá de uma planta, hoje em dia a gente consegue extrair um alcaloide que a gente usa na quimioterapia. Então a gente tem que olhar a farmácia caseira com um olhar bem de extrair o que é importante, tirando alguns mitos e tentar cientificamente explorar esse conhecimento que ele é muito importante para a produção de novos fármacos. O que a sociedade, até mesmo o professor já formado, devem esperar dos novos farmacêuticos que estão chegando ao mercado de trabalho? Bom, primeiro são colegas. Devemos apoiar os colegas que entram no mercado de trabalho. Muitas vezes ele vem com inexperiência, mas por outro lado vem com gana de trabalhar, vem com uma vontade muito grande de realização. Então acho que a gente tem que dar todo o apoio para esse profissional, simplesmente porque ele é nosso colega e nós temos que tratar os colegas de modo muito cordial. Eu acho que esse é o princípio básico de qualquer profissão. Então, dá todo o apoio no que for necessário para que ele possa se desenvolver, as orientações, e aos poucos, à medida que ele vai ganhando experiência, a gente sabe que ele vai contribuir fortemente para o desenvolvimento da nossa profissão. Automedicação. O que você acha sobre isso? É a pior coisa que pode existir, a automedicação, porque, bom, hoje em dia nós temos a experiência dos antibióticos, a gente sabe que a resistência aos antibióticos pelos micro-organismos cresceu exorbitantemente por causa da automedicação. Muita gente usava de modo descontrolado, simplesmente porque achava que não tinha nenhum problema e tem um grande problema. Então, o maior problema da automedicação
você, no caso de fármacos que são antibióticos, você criar processos de resistência que está ficando cada vez mais difícil, já que o nosso arsenal terapêutico está ficando cada vez mais limitado. E é claro, com isso os efeitos colaterais que difundem na população, muitos desses fármacos têm um efeito colateral muito tóxico, lesões hepáticas e renais que são graves. E a automedicação, ela é extremamente danosa para a nossa sociedade. Então, ao meu ver, tinha que haver um controle muito mais severo na compra dos medicamentos para evitar esse processo de automedicação. Professor, quais seriam os métodos de descarte dos medicamentos vencidos? Bom, em muitos países, a gente observa que os medicamentos vencidos são levados ao farmacêutico. O farmacêutico procede descarte na própria farmácia. Então, eu acho que isso devia ser um procedimento que a gente faça aqui. Que a cultura popular, as pessoas jogam, na verdade, na pia, na privada, e dão descarga, e descartam de modo inadequado, às vezes, a embalagem do fármaco, dependendo do fármaco que a gente está falando. Então, acho que o descarte mais correto para esses fármacos deveria ser junto à própria farmácia. Então, devemos ter um sistema muito mais eficiente e correto do que a gente usa atualmente. O trabalho foi realizado pela turma 16.1 da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrado pelos docentes Eloir Paulo e Mareni Rocha.